Pronto, então deixa eu só aumentar a tela aqui para tentar ficar melhor. Então, olha só, pessoal. Lá pelo século XVIII, né? A gente tinha a primeira invenção das máquinas térmicas, né? Na máquina a vapor. Só que dos tempos mais remotos, né? Desde da antiguidade, as primeiras máquinas, né? Que se tem notícia, elas foram construídas pelos homens, né? Para desempenhar algumas atividades e não dispensava seu próprio esforço ou esforço animal, né? Como aqui a gente tem nessa ilustração aqui da esquerda. A gente tem um esforço animal utilizado, né, para movimentar aqui esse dispositivo, né, para preparar a terra para o plantio. Né? Então eram máquinas que facilmente tinha a realização do trabalho para a própria sobrevivência de irrigação. Tranquilo? Então, aqui, as primeiras máquinas, ela levava em conta, né, o próprio esforço físico do homem e dos animais. Posteriormente, né, passado alguns séculos, essas máquinas foram se aperfeiçoando e elas foram se transformando, né, foram deixando um pouco de lado o esforço animal e do homem e foram dando margens a máquinas hidráulicas, né? Mesmo com algumas limitações, mas era necessário, né, e desempenhavam importantes etapas, né, atividades para o desenvolvimento. Né? Uma delas é a roda d'água, né, que aparece aqui nessa figura da direita. Então, essas máquinas, né, elas eram construídas, essas rodas eram construídas de madeiras e eram muito utilizadas, né, para levar água de dois níveis diferentes, da parte mais baixa para uma parte mais superior. E aí se levava em conta essas máquinas, né, essas máquinas hidráulicas para realizar esse processo. E aí, né, com o avançar dos séculos, da compreensão de fenômenos relacionados à pressão atmosférica, comportamento dos gases, essas máquinas foram cada vez mais, né, dando lugar a outras mais importantes. Por exemplo, a máquina de Herão, né, de Alexandria, ela é utilizada, né, vamos dizer assim, para irrigar os jardins, né? O que é que se tinha? Você tinha uma caldeira aqui, ó, né? Onde se colocava água sobre uma certa quantidade de calor, né? Fornecia calor, né? Esquentava aqui, ó, para fornecer calor para essa água. Essa água começava a entrar em ebulição, produzia vapor, esse vapor em alta pressão vinha para cá, ó, para esse globo aqui, e o que é que acontecia? O ar saía em alta pressão aqui, empurrava o ar externo para, né, para frente aqui, e o ar externo empurrava essa parte aqui, ó, para frente, né? O ar empurrava aqui, ó, o ar externo que estava aqui no ambiente para trás, toda ação implica em uma reação. O ar externo empurrava, né, esse sistema aqui para frente. O mesmo acontecia aqui embaixo. O ar em alta pressão aqui dentro saía, empurrava aqui para trás e aqui vinha para frente. Então começava a rotacionar esse globo aqui, ó, e se aqui, por exemplo, a gente utilizasse água, né, em alta pressão, a água fazia, né, com que tivesse um binário de forças aqui para isso daqui rotacionar e irrigar os jardins, né, das residências e assim sucessivamente. Tá travando aí para vocês? Não, tá normal. Eu vou continuar, Joel. Se travar novamente, aí você me avisa que a gente dá uma parada, você sai e volta novamente para ver se normaliza, beleza? Tranquilo. Então,
no final do século XVIII, né, foram inventadas as primeiras máquinas a vapor que se tem, né, notícia para fins comerciais e industriais. Por exemplo, o Thomas Savery, né, ele desenvolveu esse sistema aqui, mais ou menos, representado por essa figura aqui, né? Aqui a gente tinha uma caldeira, né, uma caldeira que estava contida no cilindro, e como era que acontecia para elevar a água aqui de um poço, de uma mina, por exemplo, para uma parte em um nível superior. Primeiro, fechava-se a válvula A e a válvula B aqui, ó, certo? Se fechava essas duas aqui e abria a C e a D. Aí o que é que acontecia, pessoal? A água vinda do cano ligado à válvula C, essa água aqui, ó, que era a água de refrigeração, ela banhava externamente esse cilindro aqui, né, onde recebia a pressão aqui, né, o vapor da água que estava contido aqui, ó, ele banhava aqui, certo? Resfriava esse cilindro, e o vapor, né, que estava aqui dentro desse cilindro, ele esfriava e se condensava, né, ou seja, ele tinha condensação, saía do estado de vapor e voltava para o estado líquido, certo? A pressão diminuía aqui dentro, e o que é que acontecia? Essa parte aqui, como está aberta para a atmosfera, a pressão atmosférica ia empurrar o líquido aqui para dentro, porque a pressão aqui, nessa parte aqui, era menor. Então, como ela não estava, como a pressão estava menor, a pressão atmosférica empurrava a água aqui, ó, ela vinha até aqui em cima e se fechava essa válvula D aqui, tá certo? Então, fechando tanto essa D quanto a C e abrindo essas duas aqui, o vapor produzido, né, nessa caldeira pressionava, né, como aqui estava aberta, essas duas estavam abertas, esse vapor que saía aqui, ó, empurrava a água, né, aqui para cima, fechando assim, né, essa opção, essa máquina, fazendo com que a água fosse impulsionada dessa parte de baixo até para a parte de cima. Vocês entenderam aí mais ou menos como é que acontecia esse procedimento? Tranquilo? Joails, conseguiu normalizar isso na internet? Entendeu não? Beleza. Então, voltando aqui. O que é que inicialmente fechava essas duas válvulas? Aqui, esse cilindro já recebia essa água aqui, o vapor dessa água aqui, ó, vinha aqui para o cilindro. Quando chegava aqui, fechava-se essas duas válvulas, abria a C e a D, tá certo? A água aqui, ó, ela resfriava esse cilindro aqui, que tinha água em alta pressão, resfriando, o líquido se condensava, ou seja, diminuía a pressão, e a pressão externa aqui, ó, empurrava a água para dentro aqui. É como se fosse um canudo, né? Quando você está tomando refrigerante, você retira o ar do canudo e a pressão atmosférica faz. Você suga o ar dentro do canudo, você retira o ar, a pressão lá diminui e a pressão atmosférica empurra o líquido para dentro desse canudo. É a mesma coisa, aqui diminuiu a pressão nessa parte de cima, a pressão aqui embaixo ficava maior, empurrava esse líquido aqui para cima, quando chegasse o líquido aqui em cima, fechava essa aqui de baixo, né, para o líquido não descer, abria essa daqui, ó, a B, e abria a A. Aí essa pressão que já estava aqui, né, ela empurrava aqui, ó, esse líquido aqui, o líquido era impulsionava até chegar aqui a parte de cima do solo. Melhorou agora, pessoal? Show de bola, massa, né? Então isso daí era lá no século XVIII. Então, porém, né, essa máquina aí do Savery, né? Ele tinha alguns perigos de acontecer explosões, né, na caldeira ou do próprio cilindro,
né? Porque lá se tinha uma pressão muito elevada. E aí o Thomas Newcomer, né? Ele também desenvolveu uma máquina parecida, né? Só que retirando a caldeira, né? De maneira que não tivesse perigo dela ter essa explosão devido à alta pressão. Não vou detalhar ela agora, né? Mas aí eu só dei o detalhamento da primeira. Mas quem quiser depois tem nos livros, tem na internet falando qual foi a modificação que ele fez, né? Para justamente evitar o uso da caldeira e do cilindro em alta pressão e assim ter perigo de explosões, tá certo? Então, com base nisso, a termodinâmica, né, ela é o resultado, ela se deu origem, né, a partir da Revolução Industrial. Né? Não sei se todo mundo lembra, né, a Revolução Industrial, ela surge, né, com o advento do motor a vapor, e daí, então, se passou a estudar, a se desenvolver a termodinâmica. Até então, não se tinha relatos, né, de nada relacionado à termodinâmica, né, com o advento do calor se transformando em trabalho. E aí, primeiro, né, agora, a gente tinha tecnologia, né, o motor propriamente dito construído, para depois vir a ciência, onde o que acontecia seria justamente o contrário, né? A ciência vinha, né? O cara descobria a teoria, a explicação, para depois se aplicar com a tecnologia. Na termodinâmica, isso daí foi um pouco diferente, né? Então, a termodinâmica é a origem e resultado dessa revolução, né? Que mudou radicalmente a história humana, e nesse caso, né, como eu falei, não havia base teórica para compreender nada a respeito das máquinas. E depois, né, que as máquinas surgiram, foi que a ciência, né, veio encontrar e consolidar ainda mais, né, os seus conhecimentos a respeito disso. Tranquilo? Dúvidas até então, pessoal? De boas. Boas? Aqui, pelo menos Posso eu continuar? tô entendendo agora. Posso continuar, né? Tranquilo. Então, a termodinâmica ela vai juntar, né? Ela vai ver a relação que existe entre calor e trabalho, né? Como é que isso daí pode ser aplicado, por exemplo, para facilitar a nossa vida, por exemplo, no refrigerador, né? Ou no ar-condicionado, ou numa máquina, né? Numa locomotiva para impulsionar, né? Uma fabricação, por exemplo, de um centro industrial para outro. Então, é com isso, né, que a termodinâmica vai lidar, tá bom? Então, antes da gente propriamente falar da primeira lei da termodinâmica, a gente precisa entender o conceito de energia interna, tá certo? Então, o que é que vem a ser a energia interna? A gente viu, né, que todo o corpo ele é constituído de átomos, e esses átomos eles estão em movimento. Vocês lembram disso? Sim, sim. Se eles estão em movimento, eles vão ter uma certa energia cinética. Tranquilo, nessa parte aí? E a gente viu que quando existe dois ou mais corpos que eles estão com diferentes energias cinéticas, ou seja, diferentes temperaturas, isso daí vai dar origem a uma energia que vai fluir de um corpo para outro, uma energia em trânsito, uma energia em movimento, e a gente deu o nome a isso daí de calor, tá certo? Então, essa energia cinética com a energia potencial decorrente das partículas desse átomo, a gente vai chamar isso daí de energia interna. Então, repetindo, a energia interna, ela nada mais é do que a soma das energias cinéticas de todas as suas partículas constituintes, mais a soma, né,
de todas as energias potenciais de cada partícula do meu sistema, tá certo? Então, por exemplo, se a gente tem um gás aqui em um estado 1, onde as partículas estão em uma temperatura T1, a energia interna, ela vai ser medida por essa equação aqui, ó, onde para um gás monoatômico, ou seja, para um gás contendo apenas um átomo, a gente vai ter ela sendo calculada pegando 3 meios de nRT1, onde N é o número de mols, o R é a constante universal dos gases, né? E T é a temperatura absoluta desse sistema aqui, desse estado 1. Tudo bem? Essa equação aqui, existe uma demonstração, depois eu posso colocar ela lá no Classroom, a demonstração dessa equação, mas o que eu preciso que vocês entendam é que essa energia interna, que nada mais é do que a soma da energia cinética mais energia potencial, ela depende da temperatura absoluta. Então, se eu tiver a mesma temperatura, eu vou ter a mesma energia interna, porque eu vou ter a mesma energia cinética, então, energia cinética média vai ser a mesma para todas, então eu vou ter praticamente a mesma energia interna. Tudo bem, pessoal? Agora, por exemplo, se eu começar a aquecer esse estado aqui 1 para obter um estado 2. Aqui, ó, estou aquecendo aqui esse meu sistema do estado 1 para o estado 2. Quando eu aquecer, eu vou fornecer energia para essas partículas e elas vão ficar mais agitadas, ou seja, vai aumentar a sua energia cinética, aumentando sua energia cinética, eu aumento também a sua energia interna. Ah, então se aumentar a energia interna, aumenta a energia cinética. E se aumentar a energia interna e aumentou a energia cinética, aumenta também a temperatura. Então, aqui, para o estado 1, a energia interna para o estado 1 e a energia interna para o estado 2. Ambos dependem da temperatura absoluta, ou seja, temperatura na escala Kelvin. Então, se eu quiser, por exemplo, saber a variação de energia interna, como é que a gente faz? Variação de energia interna final, menos a energia interna inicial. Então, aqui, ó, se eu fizer 3 meios de nRT2 menos 3 meios de nRT1, vai ter um termo em evidência, né? 3 termos em evidências, ó. 3 meios, N e R. Quem vai mudar apenas é T2 e T1. Então, se eu fizer aqui, ó, coloquei em evidência T2 menos T1. T2 menos T1 vai ser a variação de temperatura, final menos inicial. Então, eu posso dizer que a variação da energia interna, ela é obtida pegando 3 meios de NR delta T. O que é que eu preciso que vocês entendam dessa relação, pessoal? É que a variação da energia interna é função exclusiva da variação de temperatura. Ou seja, se variou a temperatura de um corpo, de um sistema, é porque ali, naquele sistema, está variando a energia interna. Ou seja, se está variando a energia interna, as partículas, elas estão mudando a vibração delas. Perfeito essa parte? Yacivan, Giovana, Maria Luísa. Ok. Então, por analogia, né, por essa expressão aqui, depende da temperatura. Exatamente, Oswald. Então, ó, se eu tenho um processo que ele sai do estado 1 e sai do estado 1 para o estado 2, e sua variação de temperatura ela é maior do que zero, significa dizer que a energia interna aumentou. Ou seja, a temperatura, né, aumentou a energia interna. Aqui nesse baixo, a variação da energia interna é menor do que zero, ou seja, negativo.
Então, se ela é negativa, a sua energia interna também vai ser negativa, ou seja, significa dizer que a energia interna diminuiu, as partículas ficaram menos agitadas. E se não houve variação de temperatura, né, se for um processo que a gente vai chamar de isotérmico, onde a temperatura não muda, a gente vai ter que a variação da energia interna também não vai mudar. A energia interna antes e depois vai ser a mesma. Exatamente, Jason. Variação da energia interna é diretamente proporcional à variação de temperatura. Beleza? Ok. Então, a primeira grandeza que eu queria que vocês entendessem era energia interna e sua variação. Perfeito essa parte aí, pessoal? Ok. Então, a outra grandeza que a gente vai falar dela, né, e aí um objetivo muito importante para chegar na termodinâmica em si, é o trabalho realizado por um gás, tá certo? Eu vou tratar agora, né, de um gás que ele é um gás teórico, tá? Um gás que a gente vai chamar de gás ideal. E ele tem algumas hipóteses para se comportar como um gás ideal. E ele, para determinadas condições, ele se comporta como um gás real. O que é o gás real? Aquele que a gente tem na natureza, tá? O nitrogênio, o oxigênio, mas só em determinadas condições, tá certo? Aqui a gente vai estudar não o gás real que a gente tem, mas o gás em determinadas condições, um gás hipotético que a gente chama de gás ideal. Tranquilo? Então, olha só. Eu tenho um êmbolo aqui, um sistema, né? Um cilindro que ele é constituído de um êmbolo móvel, ele pode subir ou descer, né? Muito bem, que bom, Gerson. E aqui em cima eu coloquei um bloquinho. Qual a finalidade desse bloquinho, Luana? É fazer pressão aqui, ó, sobre esse gás que está aqui nessa parte de baixo. Tá certo? Então, esse êmbolo está em equilíbrio inicialmente, tá? Então, a pressão que esse bloquinho faz, devido ao seu peso, equilibra a pressão aqui do gás internamente. Beleza. O que é que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou esquentar, por exemplo, esse gás. E ao fornecer calor para esse gás, né, as partículas vão ficar mais agitadas e essa forçazinha F, ela vai começar, né, a impulsionar esse êmbolo para cima, tá certo? E aí esse êmbolo ele vai desse ponto aqui embaixo até um ponto superior. Então, essa força atuou para fazer o êmbolo se deslocar daqui para baixo para aqui para cima. A pressão, ela foi constante nesse processo. Por que ela foi constante nesse processo? A pressão sobre o gás. Porque essa pressão, ela foi devido a apenas um bloquinho. Como eu não mudei a quantidade de bloquinhos aqui em cima, a pressão permaneceu constante. Beleza? Então, por definição, a pressão, né, é a relação entre a força e a área. Lembra dessa equação que a gente falou sobre ela lá em hidrostática? Semana passada? Ótimo, né? Então, se a gente isolar aqui o P, ó, de pressão, a gente vai ter que P será igual a F sobre A, né? O P aqui, ó, é F sobre A, beleza? Aqui houve um erro, né? Não sei se vocês estão vendo, porque a força seria a pressão vezes a área. Tá certo? Desculpem aqui. Essa expressão aqui, o correto é força é a pressão vezes a área. Tudo bem, pessoal? Corrigindo. Aqui é a
pressão vezes a área que vai ser igual à força. Show? Bom, então, se a gente pegar a definição de trabalho, né, o trabalho mecânico, a gente vai ter que o trabalho, né, ele vai ser igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores, o vetor da força e o vetor do deslocamento. E se a gente substituir a equação da força aqui em cima nessa expressão aqui de baixo, né, a gente vai ter que a força é a pressão vezes a área vezes o deslocamento. E esses dois vetores aqui, ó, eles formam entre eles não formam nenhum ângulo, eles são paralelos. O ângulo entre eles vai ser zero, então o cosseno de zero vai dar 1. Então a gente vai ter, ó, que a pressão vezes a área vezes o deslocamento aqui, ó, né? E isso daqui deu igual a 1. Tudo bem, pessoal, até aí? Pessoal, acho que eu me perdi aqui. Calma. Deixa eu ver se eu me acho. Porque eu vi que a gente, aqui embaixo, né, no trabalho, onde está o trabalho embaixo, tem que a gente substituir a força por P vezes A. Não é isso? Isso, isso. Aí depois tem o F volta no lugar do P. Aí eu me perdi. Essa parte aqui que eu estou colocando aqui como amarelado, vocês desconsiderem ela, porque Ah, está ok. errado aqui, que seria o P, né? Agora já me achei, então. Já me achei. Tranquilo, pessoal? Então, Já deixa me eu achei. voltar aqui para a janela, porque nessa opção aqui do PDF não tem a opção de a gente grifar, de escrever. É no outro PDF. Mas aí vai dar certo. Então, essa parte em amarelo desconsidera por estar errado. Então, olha só. A gente tem ó, que a força, né, é a pressão vezes a área, vezes D. O cosseno aqui deu 1 porque cosseno de zero dá 1. E aí, pessoal, o que é que eu vou ter? Ó? Quando eu pegar essa área aqui, ó, vezes o deslocamento, né? Não sei se vocês percebem, mas isso daí vai ser igual a um volume. A área vezes um deslocamento. A área vai ser o volume desse cilindro. Vocês concordam? Isso, a área da base vezes a altura, Jacivan, do cilindro. Deixa eu colocar aqui o outro PDF, porque vai ficar melhor nessa parte aqui. Só um momentinho. Deixa eu aumentar aqui. Edson, no seu canal tem alguma videoaula sobre termodinâmica? Não, não tem. Tem a parte de gases ideais. Eu vou disponibilizar lá no grupo. Ou no grupo, no sala de aula, tá certo? Certo. Mas a parte de termodinâmica em si, não. Mas aí, como a aula está sendo gravada, né? Você pode retirar alguma dúvida e tal. Beleza? Beleza. Show de bola. Então, ó, aqui está o meu cilindro, né? Então, aqui, ó, eu tinha um gás aqui nessa parte aqui de baixo, ó. O gás aqui nessa parte de baixo, né? Então, a área desse gás aqui, essa área aqui da base, vezes essa altura, a gente vai obter a área do cilindro. Vai cair na prova sim, Radmila. Tá certo? Eu tenho o volume do gás aqui. Quando esse gás aumentou aqui sua energia interna, esse cilindro, né, ele veio aqui, ó, para essa parte aqui de cima. Esse cilindro, ele aumentou o volume do gás aqui, ó. Tranquilo? Então, aumentou o volume
Daqui para cá, o volume aumentou. Beleza. Se o volume aumentou, e se a gente tem, né, que a pressão é a mesma, né? Pressão é a força sobre a área. Então, a força é a pressão vezes a área. Agora sim, corrigido, tá? E o trabalho, pessoal? O trabalho de uma força constante, ele vai ser obtido da seguinte maneira. Trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Aí eu peguei o F aqui, ó, e substituí nesse de baixo. P vezes A vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Aí, para isso, para acontecer isso, a força ela foi direcionada aqui para cima. Tá certo? E o deslocamento foi aqui, ó, para cima também. Então, o ângulo formado entre eles é 0 graus. E o cosseno de 0 graus vale 1. Então, ó, o trabalho será igual a pressão vezes a área vezes o deslocamento. É o que é que eu estava falando. Eu estava dizendo, ó, que essa área aqui, ó, essa área do meu cilindro, daqui para cima, ó, devido a essa variação de altura, vezes esse deslocamento aqui, ó, foi o quê? Foi justamente a variação do volume que esse gás sofreu. Ele estava nesse ponto aqui inicial, ó, inicial, e veio para esse ponto final. Então, como ele veio para esse ponto final aqui, ó, essa variação do volume é a área, que continua a mesma, vezes o deslocamento. Então, eu posso chegar e dizer, ó, que esse termo aqui, ó, A vezes D, é igual à variação do volume. Beleza? Ficou melhor agora, pessoal? Ficou melhor agora? Perfeito. O Edson, aí o volume que eu vou colocar vai ser o tanto que o êmbolozinho andou, né? O inicial desconsidera. Isso. Como a variação do volume é o final menos o inicial. Pode ser que na questão se dê a variação do volume, ou se dê o final e o inicial, e você subtrai um do outro e substitui a variação do volume. Certo. Tranquilo? Deu certo aí, dona Maria Luísa? Tranquilo, Jason. Então, ó, vou voltar aqui para o meu outro slides para a gente continuar. Deixa eu jogar aqui novamente para a gente continuar. Deixa eu vir agora para esse. Então, aqui, ó, está a relação que eu estava mencionando para vocês. Apareceu aí agora, né? Pronto, a relação que eu estava mencionando aqui para vocês. O trabalho realizado por um gás em um processo onde a pressão é constante, ele vai ser calculado pegando a pressão vezes a variação do volume. Daqui a gente percebe o seguinte, ó, que o trabalho numa transformação termodinâmica, que acontece a pressão constante, depende da variação do volume. Então, recapitulando, para ter variação de energia interna, precisa ter variação de quê? Variação de energia interna precisa ter variação de quê? Quem lembra? De volume?
Variação de energia interna, aquele antes do trabalho. De temperatura, né, Radmila? Exatamente. Para ter variação de energia interna, precisa ter variação de temperatura. E para ter trabalho a uma pressão constante, precisa ter variação de quê? De volume. Deu para diferenciar os dois? Deu para diferenciar os dois, pessoal? Então, de novo, variação de energia interna depende da variação de temperatura. Variação de volume depende, trabalho precisa ter variação de volume se o trabalho for de uma pressão constante. Beleza, Joilson? Maria Luísa? Então, vamos continuando. Só relembrando, né, no SI a unidade de trabalho é o Joule, representado pela letra J, é a mesma unidade de energia, é a mesma unidade de calor, né, porque ambos estão relacionados à energia, né, calor, a energia em movimento. Bom, e aí a gente tem algumas convenções. Por exemplo, a primeira convenção, quando o trabalho é realizado pelo gás, ou seja, o gás aqui, ó, ele realiza um deslocamento aqui, ó, né, onde o volume aumenta. Se o volume aumenta, a gente chama isso daí de uma expansão, né? O volume aumentou, uma expansão. Então, a variação de volume é maior do que zero, então o trabalho será positivo. Trabalho realizado pelo gás, tá? É como se o gás estivesse empurrando. Tá certo? Agora, se o trabalho for realizado sobre o gás, é como se o gás estivesse empurrando, mas ele não conseguisse, né, fazer com que esse êmbolo descesse. Né? O gás, o trabalho está sendo realizado sobre ele, sobre esse gás. Então, quando o trabalho é realizado sobre o gás, o volume diminui. Se o volume diminui, ocorre uma compressão. E aí, tendo essa compressão, o trabalho, né, o volume diminui, o trabalho será menor do que zero, ou seja, negativo. E se não ocorrer, pessoal, variação de volume, se o volume for o mesmo, o que acontece numa transformação isovolumétrica, aí não vai ter realização de trabalho. Ou seja, para ter realização de trabalho, é necessário ter variação de volume, uma vez que o trabalho é função do volume. Deu para entender? Show de bola. Então vamos caminhando. Agora imagina, né, que eu tenho um gráfico aqui da pressão em relação ao volume, tá certo? Pressão em relação ao volume. Então observe aqui, ó, que para o volume V0, volume inicial, né, aqui a gente vai ter uma pressão que eu coloquei aqui como sendo P, tá? Quando o volume vai para um volume V1, quando eu olhar aqui no gráfico vermelho, a pressão continua sendo P. Tá certo? Então, a pressão, ela foi constante nesse procedimento aqui. Então, se a gente relembrar, né, a área, ela pode ser calculada pegando a base vezes a altura. Se a gente pegar a base aí, ó, a gente vai ter essa base aqui como sendo V1 menos V2. E a altura vai ser equivalente à pressão. Então, quando a gente faz pressão vezes variação de volume, a gente dá origem aqui grandeza. Trabalho, né? Então, eu posso dizer, graficamente, que quando eu tiver um gráfico da pressão em relação ao volume,
o trabalho realizado pode ser calculado pegando o número, né, o valor da área abaixo desse gráfico. Então, se eu calcular a área abaixo desse gráfico da pressão em relação ao volume, automaticamente eu já estou calculando o valor do trabalho. Tá aí o porquê desse Nzinho aqui, numericamente igual ao trabalho realizado. Beleza, pessoal? E se a gente tiver, por exemplo, o caso onde muda a pressão para um valor P0, né, de um valor P0 para um valor P1. Mudou a pressão, mudou o volume, como é que a gente faz para realizar o trabalho? Mesma propriedade aqui, ó. O trabalho será numericamente igual à área abaixo do gráfico aqui. Beleza? Deu para entender como é que a gente faz? Se tiver um gráfico da pressão em relação ao volume. Tranquilo, pessoal? Beleza. Então, olha só. Se a gente tiver um ciclo fechado, né? Então, o que é um ciclo fechado? São transformações que acontecem, que levam de um estado para outro, e que você sai de um estado inicial, ocorre várias transformações, e você retorna para o estado inicial. Então, aqui a gente tem de A para B, uma transformação, de B para C, outra transformação, de C para D, outra transformação, e de A e D para A, outra transformação, retornando para o estado inicial A. Tranquilo? Então, isso é uma transformação chamada de cíclica. Beleza, pessoal? Então, como é que a gente faz para calcular o trabalho realizado? Olha só, o trabalho total vai ser o trabalho de A para B, mais o trabalho de B para C, mais o trabalho de C para D, mais o trabalho de D para A. Calcula os trabalhos individuais, depois soma. O trabalho de A para B é a área abaixo desse gráfico aqui, ó. Então, quando eu pegar a área abaixo desse gráfico aqui, quando eu pegar a área abaixo desse gráfico aqui, quando eu pegar a área abaixo desse gráfico aqui, quando eu pegar a área abaixo desse gráfico aqui, quando eu pegar a área, tá bom, né? Quando eu pegar a área abaixo desse gráfico aqui, ó, ela vai vir desse gráfico até o eixo aqui do volume. Beleza? Quando eu pegar o trabalho de B para C, observe ó, que o volume para o ponto B vale V1, para o ponto C também vale V1. Então, o trabalho de B para C é zero. Por que, que ele é zero, professor? Porque não tem mudança no volume. Lembra que para ter trabalho precisa ter mudança de volume? Tranquilo? Para ter trabalho precisa ter mudança de volume. Então, de B para C é zero. De C para D, aí o trabalho ó, vai ser a área abaixo desse gráfico aqui, ó. Daqui, ó, desse de baixo até o volume V aqui, ó. E de D para A, D para A, ó, mesmo caso de B para C. O volume é o mesmo. Então, se o volume é o mesmo, ó, de D para A, né, não tem trabalho. Então, não tem esse trabalho de B para C e não tem de D para A. Só vai ter de A para B e de C para D. Com um pequeno detalhe. Esse trabalho de C para D é uma compressão, ó, o volume diminui, então esse trabalho aqui seria negativo. Então vai ficar TAB positivo, TCD negativo. Então, quando eu pegar essa área total aqui até embaixo e subtrair dessa área menor, qual é a área que vai ficar? Essa área aqui, ó, em amarelo. Vê se você entendeu esse raciocínio que eu fiz para você agora. Babilônia em chamas.
Deu para entender, pessoal? Babilonizou? Chama da destruição. Olha só, de novo. Só vai ter trabalho de A para B e de C para D. Por quê? Porque de B para C não muda o volume e de D para A não muda o volume. E para ter trabalho precisa ter mudança no volume. Então, de B para C e de D para A não tem mudança de volume, não tem trabalho. Então, só vai ter um trabalho positivo aqui em cima, de A para B, e um trabalho negativo aqui, de C para D. Então, o trabalho de A para D é dessa linha vermelha até embaixo. O trabalho de C para D é dessa linha vermelha de baixo até embaixo. Então, quando eu fizer o total aqui, né, vai ser de AB todinho, menos essa parte de baixo. O que foi que sobrou? Essa parte aqui, ó, em amarelo. Então, o trabalho será numericamente igual à área dessa figura fechada aqui, ó. A área interna. Beleza. Deu para entender agora, pessoal? Tranquilo? Show de Babilônia. Chamas da destruição. Pessoal, esse gráfico aí eu tenho 3 transformações. Uma que vai pelo caminho 1, um que vai pelo caminho 2 e outra que vai pelo caminho 3. O trabalho será o mesmo por esses 3 caminhos ou vão ser trabalhos diferentes? Diz para mim aí. Diferentes, né? Como diferentes? Porque aqui, ó, o trabalho leva em conta a área. Então, a área pelo caminho 1 aqui, ó, é do caminho 1 até embaixo. A área pelo caminho 2 é daqui até embaixo, é uma área menor. E a área pelo caminho 3, aqui, ó, já é menor ainda. Então, aquele que tem um trabalho maior é pelo caminho 1, porque ele vai ter uma área aqui, ó, maior abaixo dele. Tranquilo? Então, o trabalho por 1 é maior do que o trabalho por 2, que é maior do que o trabalho por 3. Joilson, melhorou aí? Show? Beleza. Então, vamos fazer aí nossos exemplos, né, para a gente ver como é que isso daí pode ser cobrado, né? Então, o primeiro exemplo diz o seguinte, ó. Qual a variação, né, da energia interna de 1,2 mols de um gás perfeito, né, um gás ideal, quando sua temperatura aumenta 20 graus Celsius. Observe que ele deu a constante universal dos gases, 8,31 joules por mol Kelvin. Vou voltar aqui. Vai lá, Radmila, é aqui que você quer o print? Ok, então vamos lá. Pessoal, tudo certo aí? Deixa eu sair dessa tela e voltar para a outra. Deixa eu ver se vai aparecer aí para vocês. Não, deixa eu parar aqui e voltar para outra tela. Vamos lá, vai dar certo. Deixa eu abrir aqui. O dado que ele dá aí é considere R igual a quanto? 8,31. É a unidade de medida. Joule mol Kelvin, por mol Kelvin. Certo. Tranquilo? Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui esse daqui. Vamos lá. Então, exemplo 1, né? Vamos lá. Vai dar certo. Exemplo 1. Vamos lá. A gente tem que o número de mols é 1,5 mols. A gente tem que a temperatura aumentou 20 graus Celsius.
Diz que a constante universal dos gases vale 8,31 joule por mol Kelvin, tá? Essa unidade, né, o pessoal está achando estranho, é aquele mesmo 0,082 atm litro mol Kelvin. É a mesma coisa, tá? É porque aqui a gente transforma de atm para Pascal, de litro para metro cúbico, aí vai encontrar a joule, tá certo? Então vamos lá. Vamos lá que vai dar certo. Então, variação da energia interna, professor, como é que a gente calcula? Vamos lá, variação da energia interna, gás monoatômico, 3 meios de NR delta T. Vamos lá, substitua os valores. 3 meios vezes 1,5 vezes o R, 8,31 vezes a variação de temperatura. E aqui eu vou chamar a atenção de vocês que essa variação de temperatura é na escala Kelvin, tá? Toda vida que a gente estiver utilizando gases, a gente tem que transformar para a escala Kelvin. Como é que a gente faz para fazer essa transformação? Pega o valor em Celsius e soma 273, tá certo? Quando eu somar aqui, a gente vai encontrar 293 Kelvin. Beleza? Aí os valores substituídos. Então, delta U vai ser igual a 3 vezes 1,5 vezes 8,31 vezes 293, tudo isso dividido por 2. Então, a gente vai encontrar um valor aí de 5.000... 478,4 aí, né? Joules, tá? Confirmem aí, está tudo ok? Ok, pessoal? Então, esse daí é o valor da energia interna desse gás, né, de 1,5 mols desse gás, que sofreu essa variação de temperatura de 20 graus Celsius. Deu para entender? Deu print aí? Vamos lá, vamos para o próximo. Mais um exemplo. Exemplo 2. Suponha que um gás se expandiu. Ei, menino, se expandiu quer dizer que essa expansão houve um aumento ou diminuição do volume? Aumento do volume, perfeito. Exercendo uma pressão constante de 2 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Faltou um 2 aí, viu? Desde o volume V1 de 0,02 metros cúbicos até o volume de 0,05 metros cúbicos. Qual o trabalho realizado pelo gás nesta expansão? Tranquilo? Então vamos lá para o exemplo de número 2. Deixa eu baixar aqui. E vamos lá para o exemplo de número 2. Por enquanto, pessoal, tá dando para entender? Dúvidas? O Edson, volta lá só para tirar um print daquela questão, rapidinho. Vou voltar. Se eu só escrever aqui os dados, aí eu volto. Pressão, 2 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Não? 0,002 metros cúbicos. E o volume final, 0,005 metros cúbicos. Certo?
Vou voltar para a questão agora, tá, Joelson? Olha só. Aí. Beleza? Exatamente, assim, tem essa equação, né? A pobre velha não resistiu à temperatura, né? Ou tem outra coisa aí, né? O pessoal usa aí na química, né? Na física. É a mesma equação, tá? Só que aqui a gente não vai utilizar porque está pedindo trabalho, né? Mas a gente utiliza na física também, tá certo? Beleza, Joelson? Pode voltar para a resolução? Show de bola. Então vamos lá. Então, se eu quero calcular o trabalho, pessoal, de uma transformação com pressão constante, o que é que a gente faz? Trabalho será igual a P vezes ΔV. De P é a pressão constante e V é a variação de volume. Então, P, 2 vezes 10 à quinta, vezes a variação do volume, 0,005 menos 2,002. Ok? Vendo aí, Joelson? Ele deu os dois volumes e para usar, a gente teria que subtrair um do outro. Então, o trabalho será igual a 2 vezes 10 à quinta vezes 0,003. Isso daqui é a mesma coisa de 2 vezes 10 à quinta vezes 3 vezes 10 a menos 3. Andei com a vírgula aqui, ó. 3 casas para a esquerda. Então, ó, esse trabalho vai ser igual a 6 vezes 10 ao quadrado joule, ou seja, 600 joules de trabalho realizado. Tranquilo, exemplo 2? Dúvidas aí, pessoal? Beleza, então vamos voltar para mais um exemplo. Então, uma transformação é dada pelo gráfico abaixo. Qual o trabalho realizado por este gás? Então, agora, veja que para o volume de 4 metros cúbicos, a pressão vale 2 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Para o volume de 7 metros cúbicos, a pressão vale 4 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Então, a pressão mudou. Então, não posso utilizar aquela expressão P vezes ΔV. Tudo bem, pessoal? Por que que eu estou falando isso? Porque tem gente que só usa aquela equação. P vezes ΔV. Só que aqui não pode utilizar, por quê? Porque a pressão não é constante. Aquela equação é somente para o caso onde a pressão é constante. Beleza? Aqui eu vou ter que calcular a área abaixo do gráfico. Então vamos lá, vamos calcular essa área abaixo desse gráfico. Então deixa eu voltar aqui para meu quadrinho para a gente fazer o exemplo 3. Vamos lá, vai dar certo. Exemplo 3. Então tem um gráficozinho da pressão em relação ao volume. Aqui vai de 4 até 7, né, o volume em metros cúbicos. E a pressão aqui vai de 2 para 4 vezes 10 à quinta. 2 vezes 10 à quinta até 4 vezes 10 à quinta. P Newton por metro quadrado. Então aqui seria um gráfico assim, né? Ó.
Coordenação motora está um pouco deformada, né? Aqui está o gráficozinho, tá? Beleza? Então, para a gente calcular o trabalho, é só calcular a área abaixo desse gráfico aqui, ó. Que pode ser a área de um trapézio ou a área desse retângulo mais a área desse triângulo aqui em cima. Tanto faz. Então, o trabalho será numericamente igual à área 1 mais a área 2. A área 1, como é que a gente calcula, pessoal? Base, né, que é 3, vezes a altura, que é 2 vezes 10 à quinta. Beleza? Estão me acompanhando? Isso. Mais a área 2, a área desse triângulo aqui, como é que a gente calcula? Base continua sendo 3. A altura é daqui para cá, tá? Não é tudo aqui, porque isso daqui eu já considerei. Então, 2 vezes 10 à quinta, tá? Esses 2 vezes 10 à quinta é esse pedaço daqui para cá, dividido por 2. Então, o trabalho será 3 vezes 2, 6 vezes 10 à quinta, mais, posso cortar esse com esse, ó. 3 vezes 10 à quinta. Posso somar direto? Posso. Por que posso? Porque os expoentes aqui da potência de 10 é a mesma. São os mesmos. Então, repito aqui, ó. 6 mais 3, 9. Então, 9 vezes 10 à quinta joules. Beleza, pessoal? Deu para entender aí? Show de bola? Apertou o dedo aí do print? Show de bola. Então, vamos lá. Então, agora, né, já fizemos 3 exemplos. Vamos falar aí da primeira lei da termodinâmica. Como vocês já sabem, existe a primeira lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica, a lei zero da termodinâmica, né? Que ela foi, a lei zero, ela surgiu depois da, que alguns chamam de terceira lei da termodinâmica, né? Que eu incluo ela na segunda, mas alguns utilizam como terceira. Mas aí, como ela definia o conceito de temperatura, que já é o primeiro conceito a ser definido, né, no estudo da termologia, da termodinâmica, ela se tornou-se lei zero, tá? Então, a primeira lei da termodinâmica, ela leva em conta o princípio da conservação da energia de um sistema. Então, aqui vamos considerar um sistema, um gás constituído em um recipiente fechado, tá? E esse gás, ele está em um estado inicial 1, e eu vou começar, né, a aquecer ele. Quando eu começar a aquecer ele, o que é que vai acontecer? A energia interna dessas partículas vai aumentar, e esse gás, né, ele vai tender a ocupar um espaço maior. Então, tanto aumenta a energia interna, quanto a realização de trabalho. Por que que há a realização de trabalho? Porque mudou o volume desse gás. Então, a primeira lei da termodinâmica me diz o seguinte, ó, que o calor fornecido para esse gás, ou para qualquer outro, ele é igual ao trabalho realizado por ele, mais a variação da energia interna sofrida por ele. Então, essa daqui é a equação matemática da primeira lei da termodinâmica. Alguns utilizam que ΔU é Q menos T, mas eu gosto mais dessa cara aí para a equação da primeira lei da termodinâmica, que é a quantidade de calor recebido ou cedido, ele é igual ao trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás, mais a variação da energia interna sofrida por ele. Então, essa é a primeira lei da termodinâmica, que se baseia num princípio que é universal, que é o princípio da conservação da energia. Bom, e aí a gente precisa ter algumas convenções
para calor, para energia interna e para trabalho. Então, vou começar aqui por baixo, tá? Então, ó, quando o gás não muda o seu volume, o trabalho é zero, porque o trabalho ele é função do volume. Então, não mudou o volume, trabalho zero. Com pressão, o trabalho diminuiu o volume, né? O gás diminuiu o volume. Então, o trabalho aqui, ó, é menor do que zero, tá? Faltou alterar aqui esse sinal. É menor do que zero, tá? O sinal oposto. Expansão, o gás aumentou o volume, então o trabalho é maior do que zero. Então, por que só o trabalho? Porque o trabalho ele é dependente do volume. Energia interna, pessoal, é dependente de quê? Temperatura. Então, se a temperatura for constante, a energia interna não muda, é zero. Se houve diminuição de temperatura, a energia interna diminui, variação negativa. Se houve um aumento da temperatura, aumento da energia interna, variação da energia interna positiva. Por que só a temperatura? Porque a energia interna é função exclusiva da temperatura. E se o calor, né, ele for recebido pelo gás, se eu fornecer calor para o gás, a gente vai usar o valor positivo. Se o calor for perdido, se for cedido pelo gás, negativo. E se um sistema for isolado, ele nem recebe, nem ele cede calor. O calor que está lá dentro, fica lá dentro. O calor que está lá fora, fica lá fora. Então, o Q, né, da quantidade de calor, será igual a zero. Tranquilo? Deu para entender essas conversões? E deu para entender a primeira lei da termodinâmica? Show de bola. Beleza. Então, vamos passar para frente. Exemplo 5, pessoal. Ao receber uma quantidade de calor de 50 joules, um gás realiza um trabalho igual a 12 joules. Determine a variação de energia interna desse sistema. Beleza. Então, deixa eu mudar aqui de tela para a gente fazer o exemplo 5. Vai dar certo. Chamas da destruição, né? Babilônia em chamas, chama da destruição. Um alô aí para todo mundo do Seridó. Tem alguém aí do Seridó? Opa, fogo na Babilônia acende. Opa! Beleza, na hora. Pessoal, então vamos lá. Recebeu 50, se ele recebeu 50 positivo, se ele realizou um trabalho realizado pelo gás positivo, variação da energia interna, né? Onde é? NYC, Radmila? Olha aí, pessoal da Serra aí, né? Só na humildade, só naquele friozinho de leve, né? Quer nada, né? Só deitado na rede, assistindo aula. Ô, delícia. Então aqui, ó, New York City, muito bem, né? Então, ó, trabalho, pessoal, o calor, né? É recebido 50, o trabalho realizado foi 12, né? E aí eu quero saber quanto foi a variação de energia interna. Beleza. Então, a variação de energia interna, 50 menos 12. Então, a variação de energia interna igual a 38 joules. Só 38 joules significa dizer que a temperatura aumentou, diminuiu ou permaneceu constante. Aqui a variação de energia interna deu positivo, significa que a temperatura diminuiu, aumentou ou permaneceu constante. Diz aí para nós.
Temperatura aumentou, diminuiu, permaneceu a mesma. Alô, alguém me escuta? Não, Jacivan. Aqui, ó, como ela foi positiva, significa dizer que a temperatura aumentou. A temperatura aumentou. Variação da energia interna maior do que zero. Tranquilo, Jacivan? Ó, maior do que zero, temperatura aumentou. Tranquilo? Beleza, mais um exemplozinho, exemplo 6. Um sistema termodinâmico sofre um acréscimo na sua energia interna de 200 joules em duas transformações diferentes. Letra A. Qual a quantidade de calor envolvida quando o sistema realiza um trabalho de 120 joules? Ela absorve ou cedida pelo sistema? Letra B. Se o sistema recebe 60 joules de calor para o ambiente, qual o trabalho envolvido? Qual o trabalho envolvido? Esse trabalho foi realizado pelo sistema ou sobre o sistema? Então vamos lá, vou pegar aqui a outra telinha para a gente partir para o exemplo 6. Vamos lá. Vai dar certo, né? Oh, Jungle People. Olha aí, né? Exemplo 6. Variação de energia interna, 200 joules. Houve um aumento, um acréscimo, significa dizer que a temperatura aumentou. E na letra A, a gente quer saber, né, qual é o calor, né, envolvido quando o sistema realiza um trabalho de 120 joules. Então, trabalho de 120 joules, qual o calor recebido ou cedido? Então, ó, Q, né, letra A, o Q, menino, é o trabalho mais a variação da energia interna. Então, que a gente quer saber, o trabalho vai dar igual a 120, mais variação de energia interna 200, então calor será igual a 320 joules. Significa dizer que o trabalho foi cedido ou recebido pelo gás? Recebeu, né? Isso. Recebido pelo gás. Ok? Letra B. Isso, exatamente. Letra B, agora, se ele ceder, olha aí, o sistema cede 60 joules de calor. O que acontece com o trabalho? Agora ele vai ceder. Se ele vai ceder, Jacivan, o calor vai ser negativo, né? Agora, o calor agora vai ser negativo. Por quê? Porque cedeu. Então, ó, que o novo calor vai ser um novo trabalho, mais a variação da energia interna, né? Então, vamos lá. Substituindo menos 60, né? A gente quer saber o que acontece com o trabalho e a energia interna 200. Então, aqui teremos que o trabalho será menos 60 menos 200. Então, isso daqui vai dar um trabalho de menos 260 joules. Significa dizer que o trabalho foi negativo, Jacivan. Ocorreu uma compressão ou expansão do sistema. Trabalho negativo. Compressão, né? Então, se houve uma compressão, o trabalho foi realizado sobre o gás. Legal, nenés? Legal, deu para entender aí? Top, primeira de luxo.
Legal, beleza. Então, deixa eu parar aqui a apresentação para fazer isso aqui. Bom, dúvidas, pessoal? Todo mundo de acordo? Eita, Jacion, muito cuidado aí quando for cortar o pimentão, viu, Jacion? Cuidado aí para não dar errado. Então, olha só, a gente vai encerrando aqui a matéria da prova, né? A matéria da prova fica com a parte de hidrostática, termodinâmica, que a gente viu hoje. Eu vou disponibilizar uma listazinha de exercício para que vocês tentem fazer. E na próxima quarta a gente tira as dúvidas da lista de exercício, para na sexta-feira a gente fazer a provinha de 17 horas. Todo mundo de acordo? Provinha sexta, 17 horas, para entregar a resolução até sábado, 16h59. Show de bola? Isso, foi todo no síncrono. Exatamente, Assunção. Beleza, mais alguma dúvida, pessoal? Então, estou liberando aqui para colocar o presente aí no chat, tá? Para contar a presença. Aperta aí o presente. Tá, todo mundo já estava preparado aí, né? Diga lá, Jason, o que você queria mencionar? Não, só bater aqui um negócio. Tá doendo. Ah, beleza. Não tá Cuidado aí doendo. para não inflamar, viu, Jason? O corte aí. Bota um álcoolzinho 70, Não, já lavei, deu certo. que dá certo. Gosto de botar álcool, dói um pouquinho, né? Você chama uma ruma de palavrão, mas dá certo, limpa bem. Tudo certo, pessoal? Também vinagre é bom. Então, por hoje, a gente vai encerrando aqui nosso momento síncrono. E próxima quarta a gente volta para encerrar, tirar as dúvidas e partir para a próxima. Tá certo? Então, bom dia aí para todos, bons estudos e até o próximo momento, tá? Então, vão em paz, Até mais, Edson. tranquilidade, se cuidem e até a próxima. Até mais.